Eu descobri que a minha mãe tinha um caso com um garoto de 18 anos. Então eu dei um prazo para ela largar ele ou eu contava para o meu pai. Mas o que ela fez me fez chorar. Mãe, você tem que se dar ao respeito. Este menino tem idade para ser seu neto. As palavras saíram da minha boca com um gosto amargo, uma mistura de incredulidade e nojo. Eu estava parada na sala de estar da casa onde cresci, o mesmo lugar onde aprendi a andar, a ler, onde comemorei tantos aniversários. Mas naquele momento, o ambiente familiar parecia contaminado, estranho, como se eu tivesse entrado na casa errada. Minha mãe, Casimira, estava sentada na sua poltrona favorita, a de veludo verde musgo que meu pai lhe dera no seu aniversário de 50 anos. Aos 70, ela ainda mantinha uma postura elegante, os cabelos brancos sempre impecavelmente arrumados. No entanto, havia um brilho diferente em seus olhos, uma espécie de desafio juvenil que eu nunca tinha visto antes. Ela me encarou, sem vacilar, e um sorriso mínimo brincou no canto de seus lábios. Meu nome é Socorro, tenho 40 anos e sou professora universitária. A vida me ensinou a ser calma, a analisar as situações com lógica. Mas ali, diante da minha própria mãe, toda a minha compostura de educadora desmoronou. O motivo da minha fúria, do meu desespero, era um rapaz chamado Leonardo, 20 anos, um dos meus melhores alunos na turma de literatura brasileira. E como eu havia descoberto da pior maneira possível, o amante da minha mãe. A descoberta tinha acontecido 2 dias antes, numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu saí da universidade mais cedo, sonhando com um café quente e um pedaço de bolo. Decidi parar numa cafeteria nova que havia aberto no centro, um lugar charmoso, com paredes de tijolinhos e luz baixa. E foi lá que eu os vi. Sentados numa mesa no canto, as mãos dele cobrindo as dela sobre a mesa, os rostos próximos demais, compartilhando segredos em sussurros. No começo, meu cérebro se recusou a processar. O que Leonardo, meu aluno, estaria fazendo com a minha mãe? Talvez ela o tivesse contratado para algum serviço? Consertar o computador? Ajudar no jardim? Mas a forma como ele olhava para ela, a maneira como ela ria, uma risada solta e despreocupada que eu não ouvia há anos. Não era uma conversa sobre trabalho. Ele se inclinou e depositou um beijo suave na bochecha dela. Um beijo que demorou 1 segundo a mais. Meu coração parecia ter despencado no estômago. Dei meia volta, saí da cafeteria como uma ladra e corri para o meu carro, as mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Sentei-me ali, no banco do motorista, com a chuva batendo no para-brisa, e a imagem deles não saía da minha cabeça. Leonardo, o garoto que sentava na primeira fila, que sempre fazia perguntas inteligentes. O mesmo garoto que algumas vezes, depois da aula, me fazia perguntas sobre a vida, sobre minhas experiências, com uma curiosidade que agora me parecia doentia, calculada. Ele estava me estudando para chegar até ela? A ideia me encheu de um pavor gelado. Passei os 2 dias seguintes num estado de torpor e raiva. Como ela pôde? Como pôde fazer isso com meu pai, Gutenberg, um homem bom e dedicado? Como pôde se expor dessa maneira, se envolver com um menino que mal havia saído da adolescência? A vergonha me consumia. A vergonha por ela, por mim, por nossa família. Cada vez que fechava os olhos, via a cena na cafeteria. Cada vez que lembrava do rosto de Leonardo na minha sala de aula, sentia o estômago revirar. Finalmente, criei coragem para confrontá-la. E aqui estávamos. Do que você está falando, Socorro? Ela perguntou com uma calma que me irritou profundamente. Não se faça de desentendida, mãe. Eu vi vocês, na cafeteria. Você e o Leonardo, meu aluno. Cuspi o nome dele como se fosse veneno. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão séria. Ela ajeitou a postura na poltrona. Ah, você viu? Não era uma pergunta, era uma constatação. Vi! Mãe, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Minha voz subiu de tom. A calma que eu tentava manter se esvaiu.
Esse menino tem idade para ser seu filho, que digo seu neto. Você enlouqueceu? E o papai? Você pensou no papai? Seu pai não tem nada a ver com isso, ela respondeu ríspida. Como não tem nada a ver? Ele é seu marido há 50 anos. Vocês construíram uma vida juntos. Eu não me esqueci de nada, Socorro, disse ela. E pela primeira vez, vi um lampejo de dor em seus olhos, mas ele sumiu tão rápido quanto apareceu. Eu me lembro de cada um dos 50 anos. Lembro-me de cuidar da casa, de criar você, de apoiar a carreira do seu pai, de organizar cada jantar de família, de estar sempre aqui, sempre. Você acha que isso é uma vida? Fiquei sem palavras. Meus pais sempre foram um exemplo de casal perfeito para mim. Estáveis, companheiros. Pelo menos era o que eu pensava. Vocês sempre foram felizes, eu disse, a voz vacilante. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Felizes? Nós éramos acomodados, Socorro. É diferente. Gutenberg é um bom homem, mas ele parou de me ver como mulher há 30 anos. Eu sou a companheira, a administradora da casa. O Léo. Ela hesitou ao dizer o nome dele, e seu rosto se suavizou. O Léo me vê. Ele me enxerga. Ele me faz sentir viva. Ele é um garoto, mãe. Um aproveitador. O que você acha que ele quer com uma mulher de 70 anos? Ele quer seu dinheiro, sua estabilidade. Ele está te usando. Você acha que eu sou uma idiota, Socorro? Ela retrucou, a voz novamente dura como aço. Acha que em 70 anos de vida eu não aprendi a reconhecer quando alguém está sendo sincero? Ele gosta de mim. E eu gosto dele. Isso é doentio, é vergonhoso. Eu andava de um lado para o outro na sala, sentindo que ia explodir. O que as pessoas vão pensar? O que a família vai dizer? Eu sou professora dele, pelo amor de Deus. Como vou olhar na cara dele na sala de aula amanhã? Isso, ela disse, apontando um dedo para mim. É um problema seu, não meu. Eu não vou abrir mão da minha felicidade por causa do que os outros vão pensar. Nem mesmo por você. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Minha mãe, que sempre foi meu porto seguro, a mulher que me ensinou sobre moral e decência, estava me dizendo que a opinião dela era a única que importava. A dor que senti foi tão intensa. Ela estava traindo meu pai, traindo a moral da nossa família e, de certa forma, me traindo também. Ela estava escolhendo um garoto desconhecido em vez de sua própria filha. Uma raiva fria começou a subir pela minha espinha, substituindo a dor e o choque. Se ela não ia ouvir a razão, teria que ouvir algo mais forte. A raiva que borbulhava dentro de mim era um veneno quente e espesso. Eu olhava para a minha mãe, sentada naquela poltrona com uma serenidade desafiadora, e não a reconhecia. Aquela não era a Casimira que me criou, a mulher que me ensinou a diferença entre o certo e o errado, que sempre prezou pela honra e pelo nome da família. Aquela era uma estranha, uma mulher egoísta que estava disposta a jogar 50 anos de história no lixo por uma aventura com um garoto. Você não me deixa outra escolha, mãe, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Parei de andar e a encarei diretamente, tentando transmitir toda a seriedade da situação. Ela ergueu uma sobrancelha, um gesto sutil de desafio. E qual seria a sua escolha, Socorro? Respirei fundo, o coração martelando contra as minhas costelas. Eu te dou um prazo, 1 semana. Você tem 1 semana para terminar tudo com esse garoto, para voltar à razão e acabar com essa loucura. Minha mãe me olhou por um longo momento, e por um instante eu vi um lampejo de hesitação em seus olhos. Uma pequena parte de mim, a filha que ainda a amava incondicionalmente, agarrou-se àquela esperança. Talvez ela só precisasse de um empurrão, de um choque de realidade para perceber o abismo. E se eu não o fizer? Ela perguntou, a voz baixa e controlada. Se você não o fizer, continuei, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Eu vou contar tudo para o papai. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu esperava uma reação. Gritos, lágrimas, acusações.
Qualquer coisa seria melhor do que a calma fria que emanava dela. Mas o que ela fez foi pior. Ela riu. Não uma risada alta e debochada, mas um riso baixo, quase condescendente, que me fez sentir pequena, ingênua. "Ah, minha filha", ela disse, balançando a cabeça lentamente. "Você realmente não entende nada, não é?" "O que eu não entendo?" retruquei, a frustração crescendo. "Que você está traindo o seu marido? Que está destruindo a nossa família?" "Eu não estou destruindo nada que já não estivesse quebrado. E você ameaçar contar para o seu pai? Isso é tão infantil." "Infantil? Eu estou tentando salvar o seu casamento. Estou tentando te proteger de você mesma." "Proteger-me?" ela repetiu, a voz carregada de uma ironia amarga. "Eu passei 70 anos sendo protegida, das minhas próprias vontades, dos meus próprios sonhos, sempre fazendo o que era esperado de mim. A boa esposa, a boa mãe. Sabe o que eu queria ser quando tinha a idade do Léo, Socorro? Eu queria ser arqueóloga. Queria viajar pelo mundo, escavar ruínas, descobrir cidades perdidas. Mas seu avô disse que não era profissão para moça de família. Então eu me casei com seu pai, um bom partido, e me tornei o que todos esperavam. E agora, pela primeira vez na minha vida, eu estou fazendo algo por mim. E você quer tirar isso de mim." As palavras dela me atingiram, mas a raiva era um escudo. Eu não conseguia sentir empatia. Tudo o que eu via era a traição, a vergonha. "Isso não é um sonho, mãe. É um delírio. Você está trocando a sua vida por uma fantasia com um menino." "E daí se for?" ela desafiou, levantando-se da poltrona. Ela caminhou até a janela e olhou para o jardim que ela mesma cuidava com tanto esmero. "Talvez eu precise de uma fantasia. Talvez eu mereça uma. Você vive a sua vida, Socorro. Você tem sua carreira, sua independência. Você nunca se casou, nunca teve que se anular por ninguém. É muito fácil para você me julgar." "Eu não estou te julgando por querer ser feliz. Estou te julgando pela forma como você está fazendo isso, enganando o papai." Ela se virou para mim, os olhos faiscando. "Então vá. Conte para ele. Faça o que você acha que é certo." Ela deu um passo em minha direção, a expressão dura. "Mas depois, quero que você cuide da sua vida. Deixe a minha em paz. Eu e seu pai somos adultos, e o que acontece entre nós diz respeito apenas a nós." Com isso, ela me deu as costas e saiu da sala, subindo as escadas com uma firmeza que desmentia sua idade. Fiquei ali, parada no meio da sala. Ela não apenas tinha rejeitado o meu ultimato, ela o tinha ridicularizado. Tinha me chamado de infantil e me mandado cuidar da minha própria vida. Os dias que se seguiram foram um inferno. Na universidade, eu mal conseguia olhar para Leonardo. Ele, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Continuava a ser o aluno exemplar, participativo, educado. Mas agora, eu via malícia em seu sorriso. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que eu sabia. Era um jogo silencioso e torturante. Eu me sentia violada, como se a intimidade da minha família tivesse sido exposta e profanada na minha própria sala de aula. Eu ligava para a casa dos meus pais, e se ela atendia, sua voz era fria e distante. Se meu pai atendia, ele soava como sempre, calmo e alheio a tudo. A culpa me corroía. Eu estava escondendo um segredo terrível dele. Um segredo que tinha o poder de destruir seu mundo. Mas a ameaça da minha mãe ecoava em minha mente. Cuide da sua vida. No final da semana, o prazo que eu tinha dado a ela se esgotou. Nada havia mudado. Na verdade, parecia pior. Uma vizinha comentou comigo com um tom de falsa preocupação que tinha visto Casimira passeando de carro com um rapaz tão jovem e bonito. A fofoca já estava se espalhando. A vergonha era como uma mancha de óleo, alastrando-se e contaminando tudo. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito. A imagem do meu pai, Gutenberg, um homem de 72 anos, de coração bom e saúde frágil, sendo enganado daquela forma, me assombrava.
Ele não merecia aquilo. Ele a amava. Pelo menos eu sempre acreditei que sim. A decisão se formou em mim, dura e inevitável como uma pedra. Minha mãe tinha feito a sua escolha. Ela tinha escolhido o garoto, a aventura, a si mesma. Ela tinha me descartado, junto com meu pai e 50 anos de casamento. Se ela não tinha lealdade à nossa família, então eu também não precisava ter a sua privacidade. Ela tinha cruzado uma linha, e agora eu iria cruzar a minha. Eu iria contar tudo ao meu pai. Talvez doesse, talvez o destruísse. Mas ele merecia saber a verdade. Ele merecia a chance de não ser feito de tolo. A lealdade que eu devia a ela havia se quebrado no momento em que ela riu do meu ultimato. Agora, minha lealdade era para com ele, a vítima inocente em toda essa história sórdida. Dirigi até a casa dos meus pais com o coração pesado como uma âncora. Cada semáforo fechado, cada carro lento na minha frente, aumentava a minha ansiedade. Eu repassava o discurso na minha mente, tentando encontrar as palavras menos cruéis para desferir um golpe que, eu sabia, seria devastador. Eu me sentia como uma carrasca, mas uma carrasca com um senso de justiça. Estava fazendo aquilo por ele, pelo meu pai, para livrá-lo da humilhação de ser o último a saber. Quando cheguei, a casa estava silenciosa. O carro da minha mãe não estava na garagem. Melhor assim, pensei. Menos um confronto. Encontrei meu pai, Gutenberg, em seu pequeno escritório nos fundos da casa. Era o seu santuário, um cômodo abarrotado de livros de história e biografias, com o cheiro familiar de papel antigo e cera de móveis. Ele estava sentado em sua velha cadeira de couro, lendo. "Socorro, minha filha! Que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, tirando os óculos. Meu coração se apertou. Ele parecia tão frágil sob a luz amarelada do abajur, tão alheio à tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Por um segundo hesitei. A vontade de dar meia volta, de fingir que era apenas uma visita casual, foi imensa. Mas então a imagem de Leonardo beijando o rosto da minha mãe. "Pai, eu preciso conversar com o senhor. É importante." Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, as mãos suando frio. "É sobre a mamãe." A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, e ele me olhou com uma atenção cautelosa. "Sua mãe? Ela está bem?" "Ela está bem de saúde, pai. O problema é outro." Respirei fundo e as palavras começaram a jorrar, atropeladas, urgentes. Contei tudo. Contei que o rapaz era meu aluno, que tinha apenas 20 anos. Contei sobre o confronto que tive com ela, sobre o ultimato que lhe dei e como ela riu na minha cara, mandando eu cuidar da minha vida. Eu esperava ver o choque em seus olhos, a dor, a raiva. Eu estava preparada para consolá-lo, para ampará-lo quando seu mundo desmoronasse. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Meu pai ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Seu rosto parecia envelhecer 10 anos em poucos minutos. As linhas de expressão se aprofundaram, e um véu de tristeza infinita cobriu seus olhos. Quando terminei de falar, um silêncio pesado tomou conta do escritório. Ele não olhava para mim, mas para as próprias mãos, pousadas sobre a mesa. Finalmente, ele suspirou, um som longo e sofrido. Ele apenas baixou a cabeça e disse com a voz embargada: "Eu sei, minha filha, eu já sabia." As 6 palavras pairaram no ar e caíram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Meu cérebro parou. O que ele disse? Sabia? Como assim sabia? Todo o meu discurso, toda a minha fúria justiciera, toda a minha dor por ele, tudo se desfez em pó. "O quê?" Consegui sussurrar, a voz falhando. Ele levantou a cabeça e me olhou. Havia dor em seus olhos, sim, mas não era a dor da traição que eu esperava. Era uma dor antiga, resignada. "Sua mãe me contou, Socorro. Não os detalhes que você me deu, mas ela me disse que estava conhecendo outra pessoa." "E o senhor? O senhor aceitou?" Perguntei, incrédula.
Assim simples? Meu pai se recostou na cadeira, o couro rangendo sob seu peso. Não é simples, minha filha. Nada disso é simples. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Há muito tempo mesmo, que eu e sua mãe não somos mais marido e mulher, da forma que você imagina. Nós somos companheiros, amigos, sócios na criação da nossa família. Mas o amor, aquele amor de homem e mulher, acabou há anos. Nós dormimos em quartos separados há mais de uma década. Eu sabia, mas sempre pensei que fosse pelo ressonar dele, ou pelo hábito da idade. Nunca imaginei o que aquilo realmente significava. Nós conversamos há alguns anos. Ele continuou, a voz baixa. Decidimos que seria um desperdício nos separarmos. Temos nossa casa, nossa história, temos você. Jogar tudo isso fora parecia errado. Então, nós fizemos um acordo. Ele olhou para mim, como se pedisse desculpas. Nós abrimos a relação. Cada um teria a liberdade de procurar afeto em outro lugar, desde que houvesse respeito, discrição e que nossa casa, nossa base, permanecesse intacta. Abriam a relação. A frase ecoou na minha cabeça, absurda, surreal. Meus pais, o casal tradicional, o pilar da moralidade que eu conhecia, tinham um casamento aberto? Era como descobrir que o chão sob os meus pés não era sólido. Mas um garoto de 20 anos, pai? Isso não é discrição. Isso é um escândalo. Ele é meu aluno. Eu sei, e disse, suspirando de novo. Nisso sua mãe errou. Ela se empolgou. Foi imprudente. Eu me preocupo com ela, com o que as pessoas vão pensar, mas ela me disse que está feliz, que se sente viva de novo. Como eu posso negar isso a ela, Socorro? Depois de tantos anos de dedicação a mim, eu o encarei, atônita. Não havia raiva, não havia ciúme. Apenas uma tristeza profunda e uma espécie de lealdade distorcida. A vítima que eu vim salvar não queria ser salva. Pior, ele era cúmplice. E de repente, eu me sentia a pessoa mais tola do mundo. Eu era a intrusa, a única que não sabia do acordo, a única que ainda acreditava no conto de fadas. Meu pai se inclinou para a frente. Minha filha, eu sei que você fez isso por amor, por preocupação comigo. E eu agradeço por isso. Mas sua mãe tem razão em uma coisa. Ele me olhou nos olhos, e suas próximas palavras foram as mesmas dela. Uma facada dupla que me deixou sem ar. Você precisa cuidar da sua vida. Você já é adulta, e nós sabemos o que estamos fazendo. Isso é entre mim e ela. Por favor, não se meta mais. Aquilo foi o golpe final. Fui dispensada. Pelos dois. Minha tentativa de proteger a honra da família tinha se transformado na minha própria humilhação. Eu não era a defensora da moral. Era apenas a filha intrometida que não entendia as complexidades da vida dos pais. Levantei-me, as pernas trêmulas. Não havia mais nada a ser dito. Eu tinha sido derrotada, não pela minha mãe, mas pela verdade. Saí do escritório e da casa em silêncio, sentindo os olhares dos meus pais, unidos em seu segredo, me seguindo. Eu não era mais parte do círculo íntimo deles. Eu era oficialmente uma estranha. O silêncio que se instalou na minha vida depois daquela revelação no escritório do meu pai era ensurdecedor. Eu me sentia uma tola, uma completa e absoluta idiota. Por semanas, eu alimentei uma raiva justa. Meus pais não eram as vítimas ou os vilões da minha história. Eram os autores de um roteiro complexo do qual eu nunca fiz parte. O sentimento de traição se aprofundou. Não era mais sobre o caso da minha mãe. Era sobre a mentira que tinha sido a minha percepção de família. Eu me afastei. As ligações se tornaram raras. Os almoços de domingo deixaram de existir. Quando falava com eles, era monossilábica. Havia um brilho de triunfo em seu olhar. Ele não era apenas o amante da minha mãe. Era um iniciado em um segredo de família do qual eu, a filha, havia sido excluída. A humilhação era constante. Eu achei que as coisas continuariam assim, nesse limbo estranho de verdades secretas e convivência forçada. Achei que meu pai tinha se conformado com o acordo,
preferindo a estabilidade de uma fachada à solidão da realidade. Minha mãe, depois de provar a liberdade, decidiu que não queria mais viver de aparências. A bomba explodiu numa tarde de quinta-feira, 2 meses depois da minha conversa com o meu pai. Foi ele quem me ligou. Sua voz, geralmente calma e ponderada, estava quebrada. Socorro! Sua mãe quer o divórcio. Fiquei muda. O divórcio. Era a única coisa que eu não tinha previsto. O que aconteceu, pai? Perguntei, sentindo um calafrio. Ela disse que não dá mais. Ele falou, a voz embargada. Disse que se sente uma hipócrita vivendo aqui, que o Leonardo a pediu em casamento e ela quer tentar. Ela quer viver essa vida de verdade, sem se esconder. Ela disse que me deve a honestidade de me libertar. Libertar? Repeti, incrédula. Ela está destruindo a vida de vocês e chama isso de libertar? Ela quer vender a casa, Socorro. A nossa casa. Dividir tudo e recomeçar. Com ele. Aquilo era o impensável. A casa onde cresci, o porto seguro da minha memória, seria vendida. Aquele acordo que meu pai aceitou para manter seu mundo intacto tinha sido a ferramenta da sua completa destruição. Ele fez uma concessão para não perdê-la aos poucos, e no fim, a perdeu de uma vez só. O silêncio dele no telefone era pesado, cheio da dor de um homem que percebia, tarde demais, que tinha sido enganado não pelo caso da esposa, mas pela própria crença de que podia controlar a situação. Naquela noite, fui ver minha mãe. Ela estava fazendo as malas. Não com a pressa de quem foge, mas com a calma de quem parte para uma longa viagem planejada. Eu sinto muito, Socorro, ela disse. Sente muito? Você está jogando 50 anos no lixo. Você está destruindo o papai. Aquele acordo era para ele não sofrer. E veja o que você fez. Ela finalmente parou e me encarou. Havia uma tristeza em seus olhos, mas também uma resolução inabalável. O acordo era uma mentira, Socorro. Uma forma de adiar o inevitável. Eu não podia mais viver aquela mentira. E seu pai também não merecia. E você acha que vai encontrar um casamento com um garoto de 20 anos? Zombei, a amargura transbordando. Ele vai te deixar assim que seu dinheiro acabar, ou assim que uma garota da idade dele aparecer? Talvez, ela disse surpreendentemente calma. Talvez ele me deixe. Talvez tudo isso seja um erro terrível. Mas será o meu erro. A primeira grande, egoísta e talvez estúpida decisão que eu tomei na minha vida inteira. Eu queria gritar. Queria dizer que ela era louca, egoísta, cruel. Mas algo na sua voz, na sua expressão, me calou. Pela primeira vez, eu não vi a vilã da minha história. Vi uma mulher de 70 anos tentando, desesperadamente, recuperar um tempo que ela sentia ter perdido. O divórcio foi rápido e doloroso. A casa foi vendida. Meu pai se mudou para um apartamento menor, um lugar silencioso. Minha mãe alugou uma casa moderna, com janelas de vidro e piscina, e Leonardo foi morar com ela. Eu me tornei o ponto de apoio do meu pai, ajudando-o com a mudança, ouvindo seus desabafos silenciosos, vendo a dor nos olhos de um homem que perdeu a companheira de uma vida inteira. No começo, eu sentia uma satisfação amarga. Eu queria que minha mãe sofresse. Queria que o garotão mostrasse sua verdadeira face. Mas com o passar dos meses, enquanto eu cuidava do meu pai e observava de longe a nova vida da minha mãe, algo em mim começou a mudar. Eu via meu pai, um homem bom, mas passivo, que aceitou um acordo por medo da solidão e acabou sozinho de qualquer maneira. E via minha mãe, que fez uma escolha radical e egoísta, mas que nas raras fotos que amigos em comum me mostravam, parecia genuinamente leve. A grande virada para mim aconteceu num sábado à tarde. Eu estava no meu apartamento, lendo, quando percebi o silêncio. Eu tinha 40 anos. Não era casada, não tinha filhos. Minha vida profissional era um sucesso. Mas minha vida pessoal estava em pausa. Eu tinha passado o último ano tão obcecada com o drama dos meus pais, com a minha raiva, com meu desejo de vingança, que me esqueci de viver a minha própria vida. As palavras deles ecoaram na minha mente.
Cuide da sua vida. Na época, soou como uma dispensa. Agora, soava como um conselho que eu ignorei tragicamente. Eles, com todos os seus erros, estavam vivendo. Estavam fazendo escolhas, sofrendo as consequências, seguindo em frente. E eu estava parada, assistindo, julgando. A superação não foi um evento, foi um processo. Comecei a visitar meu pai não por obrigação, mas para sermos companhia um para o outro, como dois adultos. Comecei a responder às mensagens da minha mãe, não com perdão total, mas com uma aceitação distante. Eu nunca mais seria professora do Leonardo. Ele mudou de faculdade, para meu alívio. Minha vingança não veio da forma que eu esperava. A verdadeira vingança foi contra a amargura que tinha tomado conta de mim. Minha superação foi, finalmente, cuidar da minha própria vida. Comecei a sair mais, a viajar nos fins de semana, a me reconectar com meus próprios desejos. Se minha mãe será feliz para sempre com seu garotão? Eu não sei. E descobri que não me importo. Se meu pai encontrará a paz na sua nova vida solitária? Eu espero que sim, e o ajudo como posso. Mas a história deles não é mais o centro da minha. Eu chorei, sim. Chorei pela família que eu achava que tinha. Chorei pela dor do meu pai. Chorei pela minha própria ingenuidade. Mas no fim, o que a minha mãe fez, por mais chocante que tenha sido, me forçou a fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Cortar o cordão umbilical e encontrar o meu próprio caminho.